Olá, pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, agora evoluindo aí no estudo de equação da circunferência, né? Onde nós vimos a equação reduzida, agora nós vamos ver a chamada equação geral da circunferência, ou equação normal da circunferência, tá? E nós vamos ver como encontrá-la, tá bom? Nós vimos nas aulas anteriores que a equação reduzida de uma circunferência que tem centro em A e B e o raio é R, né, nós tínhamos a equação reduzida sendo x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, onde o A e o B é o centro da circunferência, o x e o y do centro da circunferência, tá? E agora nós vamos ver o seguinte: se essa é a equação reduzida, nós temos como encontrar a equação geral desenvolvendo esses parênteses, tá? E aí nós vamos chegar ao formato da equação geral. Vamos relembrar aqui como a gente faz para eliminar esses parênteses, né? Quadrado do primeiro, né? Você resolve o produto notável, quadrado do primeiro. Esse sinalzinho de menos vem para cá, se fosse mais também é o mesmo sinal, menos 2 vezes A vezes X. Então, fica 2 vezes A vezes x, 2ax, mais o último termo, né? Sempre será mais esse segundo elemento aqui ao quadrado. Então, fica mais a ao quadrado. Esse último sempre é positivo, porque ele vai estar ao quadrado, então o resultado sempre será positivo. Então, agora, repete esse sinal e desenvolve esse parêntese. Quadrado do primeiro, esse sinalzinho desce, esse 2 multiplica o b e o y, entre aspas, né? Só uma forma prática da gente resolver. Então, fica 2 vezes b vezes y, 2 vezes b vezes y. O último sempre é mais b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, ok? Então, fica aí esse desenvolvimento. Agora, é somente organizar. Como é que nós vamos organizar? Nós vamos pegar os valores do x e do y, que estão ao quadrado, e vamos colocar primeiro, certo? Depois, nós vamos pegar os valores que contêm o ax e o by. Então, nós vamos colocar esse termo e esse. Para a questão de lembrar, sempre os valores que apresentam as letras, né? X e Y, para você lembrar aí dessa sequência. Primeiro são os quadrados e depois os que não estão ao quadrado. Então, fica menos 2ax, menos 2by. Aí, na sequência, vem o a ao quadrado e o b ao quadrado. Mais a ao quadrado, mais o b ao quadrado. Bom, aí, para a questão de organização também, nós vamos trazer esse r ao quadrado para antes da igualdade. Então, vem menos r ao quadrado. Como ele saiu daqui, ficou zero, né? Não ficou nenhum número aqui. Então, tudo isso é igual a zero. Ok. Então, esta daí é a equação geral da circunferência, que é obtida a partir do desenvolvimento dos quadrados da equação reduzida. Aí você pensa assim, né? E eu preciso memorizar tudo isso? Não, você não precisa memorizar. Você precisa saber desenvolver esses termos na equação reduzida para você chegar até a equação geral, tá certo? Vamos ao exemplo.
A equação reduzida da circunferência de centro 4 e 2 e raio 6 é... Bom, a equação reduzida nós já sabemos que é x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. O raio é 6, então 6 ao quadrado, 36. A equação da circunferência é essa. Então, agora eu vou desenvolver os quadrados e vou obter a equação geral, certo? Vou transferir aqui para cima para a gente poder ter espaço de desenvolvimento. Então, a equação reduzida da circunferência é essa, nós vamos desenvolver os quadrados e obter a equação geral. Vamos lá. X ao quadrado, né? Primeiro termo ao quadrado, menos. Se menos desce, esse 2 multiplica o 4 e o x. 2 vezes 4, 8, vezes x, 8x. O último sempre é mais, lembrando que um quadrado, né, desses dois termos, nós vamos ter resultado com 3 termos, né, o primeiro valor ao quadrado, o segundo valor, que é a multiplicação desse número com esse e esse, e o último, que é o quadrado do segundo termo. Então, 4 ao quadrado, 16. Lembrando, sempre positivo, porque é o quadrado. Mais, repete esse mais e desenvolve do mesmo jeito que a gente fez com essa primeira parte. Então, vai ficar y ao quadrado menos esse 2 multiplica o 2 e o y, então fica 4y. O último sempre é mais, tem 1, 2, 3, o terceiro sempre é mais, né? 2 ao quadrado, que dá 4. Esse valor aqui, né? Você pode trazer para junto dos demais. Então, vai ficar menos 36. Como saiu, né, do segundo membro, então vai ficar 0 aí depois da igualdade. Agora, é somente organizar o valor do x quadrado com o y ao quadrado. Então, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado. Depois, vinha o x e o y. Então, fica menos 8x menos 4y. E, por último, você vai somar esses valores aqui, né? Que era os valorezinhos lá comparados com os da outra, a gente vai ver como é que fica cada um, né? Esse valorzinho aqui era o menos 2ax, né? Aliás, o menos 2ax, o valor do 8, tá multiplicando. Aqui, menos 2by. E aqui seria o a ao quadrado, o b ao quadrado e o raio ao quadrado, certo? Então, continuando aqui, você vai fazer 16 mais 4, vai dar 20, menos 36, igual a 0. 20 menos 36 dá menos 16, igual a 0. Então, você tem aí a equação da circunferência, a equação geral da circunferência, que tem o centro 4 e 2 e o raio 6. Bom, pessoal, então assim, ó, e se for dado a equação geral e eu não souber qual é o centro dela e qual é o raio? Como é que eu vou fazer, né? Então, nós vamos aqui aprender, né, a determinar o centro e o raio a partir de uma equação geral, tá certo? Então, existem dois métodos, né, que é o método da comparação e da redução, né? São dois métodos que a gente pode utilizar para reduzir a equação geral e assim você encontrar aí o centro e o raio, tá certo? Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês aqui o método da comparação. Então, vamos aqui a esse exemplo.
Digamos que eu tenha essa equação aí, que representa uma equação geral de uma circunferência, e eu vou comparar com aquela equação geral que ela é genérica, né? Então, vamos comparar. Nós temos aqui o primeiro x, que é ao quadrado, e o segundo também. Então, fica esses dois, né? Menos 2 vezes ax, lembrando que essa equação nós obtivemos daquele desenvolvimento da equação reduzida, onde nós tínhamos quadrado do primeiro, né, que tá aqui, menos 2 vezes a vezes x, que está aqui, só que aquela parte a gente já tinha organizado, né, mais o quadrado do segundo termo, então nós já tínhamos desenvolvido isso no exemplo anterior. Então, vou só repetir aqui a forma genérica, como a gente tinha desenvolvido tudo isso e tinha organizado e ficado nesta sequência. Então, o próximo vem menos 2 vezes by mais o a ao quadrado, né? Que no caso seria esse, mais o b ao quadrado, que era a organização, né? Depois de tudo desenvolvidozinho, b ao quadrado, menos o raio ao quadrado, que era igual a zero. Então, olha, vamos comparar. Esse termo equivale a esse equivale a esse termo equivale a esse, certo? Esse termo equivale a esse, e esse termozinho aqui equivale a toda essa parte aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos comparar, então, né? Esse menos 2a é igual a 12. O menos 2b é igual a menos 6. E essa parte todinha aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, é igual a 41. Gente, mas quem é o A e quem é o B? O A é o centro da circunferência, o X do centro, e o B é o Y do centro, não é isso? Então, dá pra gente encontrar o centro, o A e o B, a partir da resolução desta equaçãozinha. Então, menos 2A, né, igual a 12, então, você vai ficar que o A é igual a 12 sobre menos 2. Então, o A é igual a menos 6. Então, você encontrou o X do centro. Agora, você vai encontrar o Y do centro da mesma forma. Menos 2b é igual a menos 6. Então, o B é igual a menos 6 dividido para menos 2. Menos com menos fica mais. 6 dividido para 2 dá 3. Então, o centro é menos 6 e 3, o centro da sua circunferência. Só falta o raio. Ora, mas o raio aparece aqui nessa equação, né? E eu já tenho o valor do A e já tenho o valor do B, que eu encontrei aqui. É só substituir o A e o B e você resolverá esta equação, encontrando assim o valor do raio. Então, vamos lá. Quem era o raio? Quem era o A? Menos 6. Menos 6 ao quadrado. Mais, quem é o B? B é 3. 3 ao quadrado. Menos o raio ao quadrado, que é igual a 41. Agora, é só resolver. Menos 6 ao quadrado dá 36. 3 ao quadrado dá 9. Agora, você, para transformar esse raio aqui em positivo, você leva ele para cá, né? E traz aqui o 41 para junto dos outros números. Então, você faz 36 mais 9, que dá 45.
trago o 41 como negativo e levo o raio para lá como positivo. Então, o raio ao quadrado é igual a 45 menos 41, que dá 4. Ou seja, o raio ao quadrado é 4, né? Ou seja, o valor do raio é 2. Passei aqui, né, como raiz. E desta forma, nós temos o centro, né, e o raio encontrado. Onde o raio é 2 e o centro é menos 6 e 3. E a partir daí, eu posso jogar na equação reduzida da circunferência, caso a questão peça para você encontrar a equação reduzida. Se quiser apenas o centro e o raio, é somente isso daí, tá certo? Então, agora nós vamos aprender pelo método da redução, certo? Eu vou mostrar um método bem prático, certo? Que dá até menos trabalho do que pelo método da comparação. Vamos lá. Pegando aqui a mesma equação, né? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos juntar aqui x com x, esse x com esse, né? Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 12x. E aí, nós vamos lembrar do seguinte, que quando você obteve esses termos, você veio do desenvolvimento daquela partezinha lá, né? Do produtozinho lá, notável, onde você tinha x ao quadrado, x menos a ao quadrado, aí você fazia quadrado do primeiro, né? X ao quadrado menos 2 vezes a vezes x, esse 2 multiplicaria aqui, que é essa parte. Mas está faltando a outra parte, que é a do a ao quadrado. Então, essa partezinha aqui está faltando, certo? Mas vamos deixar assim, deixar isso daqui como uma observação, que depois a gente vai entender bem direitinho, certo? Então, o que que eu vou fazer? Vou só deixar x com x, y com y, mais y ao quadrado menos 6y. E vou pegar esse 41 e vou levar para depois da igualdade. Então, vai menos 41. Então, agora eu vou colocar essa equação aqui no formato da equação reduzida. A equação reduzida, ela é x menos a ao quadrado, né? Então, vai ficar o valor do x menos o centro aqui ao quadrado, né? Eu já estou aqui formando a equação reduzida. Então, vai ser x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado. Vou deixar o espaço aqui, certo? Mas quem é esse valor aqui, né? Como esse valor é o x ao quadrado, eu vou deixar somente o x, vou repetir aqui esse sinal, certo? Que era menos o x do centro, né? Mas como aqui é mais, então eu tenho que repetir esse aqui também. E a metade desse, então tenho que dividir por 2 aqui, ó. 12 para 2, que dá 6. Então, rapidamente eu encontro o x do centro. Olha só, é somente organizar. Pego o x com x e y com y. Coloco o primeiro x aqui sem esse quadrado, só repito um x sem esse quadrado. Repito o sinal que acompanha esse valor do x. E o valor que acompanha o x eu divido para 2. Nesse caso deu 6. No segundo parêntese, você faz do mesmo jeito, ó. O y vem sem o quadrado, tá? Repete o sinal e divide esse valor que está acompanhando o y por 2, que dá 3. Então, ficou, o centro fica menos 6 e 3, que são os sinais trocados que nós já aprendemos, né? Mas terminou? Não. Você vai pegar esse menos 41 aqui, né? Como esses valores aqui, ó,
tava faltando, né? Bem aqui, olha, para cá agora. Como faltava esse termo aqui ao quadrado, bem aqui, então é porque falta esse 6 ao quadrado, que dá 36, né? Então, era para ter um 36 aqui. 36 aqui. E esse valor também, desenvolvendo da mesma forma, ó, y menos 3 ao quadrado, né? Se eu fosse colocar aqui, como y menos b ao quadrado, eu ia fazer o quê? Quadrado do primeiro, que é o y ao quadrado, menos 2 vezes b vezes y, então fica menos 2by, mais o quadrado do y, né? Aliás, do b. Então, mais b ao quadrado. Só que ele não estava aqui nessa equação. E como eu dividi esse valor por 2 e encontrei o 3, se eu elevar o 3 ao quadrado, eu vou encontrar o b ao quadrado, correto? Então, 3 ao quadrado, 9, né? Mas observe o seguinte, eu estou lançando algo que não estava na equação. 3 ao quadrado, 9, era para ter um 9 bem aqui. Só que não estava nem o 36, que é o 6 ao quadrado, estava na equação, nem o 9 estava na equação. Então, como eles não estavam na equação, quando eu dividi aqui por 2 e aqui por 2 e encontrei esses dois valores, é como se eu tivesse, agora se eu for desenvolver tudo isso, vai dar essa equação completa, exatamente com o 36 e com o 9. Só que não era a equação original, então esses valores têm que ir também para depois da igualdade, certo? Do jeitinho que eles estão mesmo, com o mesmo sinalzinho, mais 36 e mais 9, que é para você cancelar esse 36 com o 36, que fica 0, né? E o 9 com o 9, que é para você não perder a sua equação original, para não ter alteração nenhuma. E aí, você vai só fazer, ó, 36 mais 9 dá 45, 45 menos 41 dá 4. E quem é que fica depois da igualdade? É o raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é 4, logo o raio é 2, né? Então, você tem a mesma equaçãozinha da sua circunferência que você tinha esse mesmo exemplo, certo? Então, você para por aqui. Aí, você diz qual é o centro, né? O centro é o quê? É menos 6 e 3. E o raio é 2, que é o mesmo que nós encontramos anteriormente. Eu vou agora explicar de forma bem rapidinha, né, para vocês memorizem e pratiquem a forma rápida, né? Mas antes vamos desenvolver aqui, só para a gente ter certeza, né, do que a gente realmente está fazendo, aprendendo direitinho. Então, desenvolvendo, você vai ficar com x ao quadrado mais 2 vezes 6, que dá 12, vezes x, que dá 12x, mais 6 ao quadrado, que dá 36. Agora, você faz de novo com o y. Y ao quadrado menos, desce para cá, 2 vezes 3, que dá 6, vezes y, que dá 6y, que é igual a 4, no caso, né? Antes de colocar o 4, de fazer aquele cálculo com o 36 mais 9, era o 41. Então, ficaria aqui, né? O menos 41. Desculpa, falta aqui o 9. Mais 9 igual a menos 41, certo? Então, fica o quê, ó? Então, você desenvolveu, né? Antes de colocar lá o 4, tá, gente? Só repetindo essa partezinha aqui, depois que eu reduzi, ó. X ao quadrado ficou só o x, mais, divide por 2, que dá 6. Aí vem o y, menos 6 dividido para 2, que dá 3.
eleva ao quadrado, que é igual a menos 41. Aí, se eu for desenvolver, né, todinho, ó, fica x ao quadrado mais 12x mais o 6 ao quadrado, que é 36. Depois, y ao quadrado menos 2 vezes 3, 6, 6y, mais 9, que é igual a 41. Só que esse valor e esse valor não estavam na sua equação original. Então, para você não perder a sua equação original, para não ficar errado, você precisa colocar o 36 e o 9 também junto com o 41, que vai dar 45, né? Mais o 40, menos 41, que vai dar 4. Então, é como se cancelasse aqui, né, gente? Ó, 45 com 45 e você volta para a sua equação original, certo? Então, vamos fazer agora de forma bem prática, né? Vamos lá. Só repete o x, eu já deixo na forma reduzida, veja só, forma reduzida, né? É o x menos o x do centro, y menos o y do centro, que é igual ao raio ao quadrado. Então, vamos lá. Primeiro o x, né? Aqui vem somente o x. Esse valor aqui, ó, que era para ficar junto com esse, eu só divido ele por 2, que dá 6. Mas ele era positivo, então vem para cá também positivo. 6. O y, repito, o y do quadrado, né? Somente y, sem o quadrado aqui, o quadrado fica fora. Divido esse menos 6 por 2, né? Então, esse menos vem, ó, tá certo? É o mesmo, divide por 2 que dá 3. Pronto, aí eu levo só o 41 para depois da igualdade, vem negativo. Mas tá faltando alguma coisa, é levar esses quadrados aqui, certo? Esses quadrados, eles vão para depois da igualdade. Eu vou colocar 6 ao quadrado, que dá 36, 3 ao quadrado, que dá 9. Então, você faz só isso, certo? E aí, você faz 45 menos 41, que dá 4. Ok? Vamos ver aqui outro exemplo, né? Vamos fazer pelo método da redução. O método da redução, ele é mais rápido quando você pega o ritmo, certo? Do que o método da comparação. Vamos lá. Eu pego o x e junto com x, né? Mas aqui só tem um valorzinho aqui do x. Se não tem a outra partezinha que acompanha, como esse valorzinho aqui, né? Então, isso daqui significa que eu já tenho x menos 0 ao quadrado, né? Que fica somente x ao quadrado. Então, isso significa que o x do centro, né? Já é 0. Vou deixar aqui por enquanto, x menos o x do centro ao quadrado. Mais, a parte agora é o y menos o y do centro. Então, o que que eu faço? Essa parte vem sem o y, aqui, mais, repete, e divido esse por 2, que dá 3. Eu elevo ao quadrado. Que é igual, esse valor vai para depois da igualdade, vem mais 16. Só que o que acontece? Eu preciso, depois que eu faço, levo esse valor e reduzo nesse formato, eu tenho que levar esse e esse para depois da igualdade. Aqui, como é 0, não vai interferir. 3 ao quadrado é 9. Então, esse 9, como ele vai aparecer aqui, ele tem que aparecer aqui também. Mais 9. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado, que é igual a 25. Então, o centro é o quê? É 0 para x e menos 3 para y, porque quando é mais aqui, ele vem negativo, né? E o raio é a raiz de 25, que é 5, porque quem fica depois da igualdade é o raio ao quadrado. Então, se o raio ao quadrado é 25, é porque o 5 foi elevado ao quadrado, né? Então, o raio é 5. Bom, agora encontrar o centro e o raio desta circunferência aí. Bom, observe, né, que você tem uma circunferência
em um formato diferente aí. Não está aparecendo só o x ao quadrado e o y ao quadrado, né? Tá aparecendo valores aqui acompanhando. Primeiro, para ser equação de circunferência, é necessário que esses dois valores sejam iguais, tá? Então, já estamos fazendo reconhecimento da equação de uma circunferência. Se esse valor for diferente desse, não é circunferência. Se existir, né, valores misturados aqui, x e y aqui, por exemplo, e aqui também não será circunferência. Aqui não vai poder ser um valor negativo, né, e outro positivo, não pode ser sinais também diferentes. Depois a gente dá uma aprofundada nessa explicação, certo? Mas o que importa agora? Eu já percebi que aqui tem o mesmo valor, eu já percebi que aqui tem x e aqui y, somente eles dois, sem que está misturado x com y, né? Então, isso me dá uma equação de uma circunferência. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar isso de tal forma que fique só o x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, o que eu faço? Vou dividir todo mundo por 5, que é o valor que está acompanhando essas variáveis aí, x e y ao quadrado. Então, eu divido toda a equação por 5. Então, vamos lá. 5 para 5, 5 para 5, menos 10 para 5, 10 para 5, menos 10 para 5. Então, 5 para 5 dá 1, então fica só x ao quadrado, mais, divide também, que dá y ao quadrado, menos 10 para 5 dá menos 2x, mais 2y menos 2, que é igual a 0. Então, você chegou aí em uma equação, né? Onde agora ela está mais ok. Então, você faz o que agora? Junta x com x, né? Que vai ficar x ao quadrado menos 2x, y com y, e leva o 2 para depois da igualdade, que vai mais 2. Agora, você vai fazer o quê? Coloca na equação reduzida, que vai ficar no primeiro é o x, menos o x do centro. Esse valorzinho aqui, né? Repete, o sinal repete, e divide esse valor por 2. Então, vai ficar 1. Mais, faz o mesmo processo com y. Y menos o y do centro. Esse valor divide para 2, que também dá 1. Só que esse valor é mais, então vem mais. 1 ao quadrado. A 2, nunca esqueçam. Esse valor e esse precisam ser elevados ao quadrado e colocados aqui depois da igualdade, certo? Então, 1 ao quadrado dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Não esqueça, por favor. Então, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4. Logo, o centro da circunferência é 1 e menos 1. E o raio, como nós já sabemos, é 2. Então, vocês vão realizar aí os exercícios destinados, né, para essas questõezinhas, né, essa explicação, e está no plano, certo?